Memorando de Abraham Van Helsing, 5 de novembro, de manhã. Deixe-me ser preciso em tudo, pois embora você e eu tenhamos visto algumas coisas estranhas juntos, você pode pensar que eu, Van Helsing, estou louco, que os muitos horrores e a tensão tão longa sobre os nervos tiveram no último tour no meu cérebro. Viajamos ontem o dia todo, sempre nos aproximando das montanhas e nos movendo para uma terra cada vez mais selvagem e deserta. Existem grandes precipícios e muita água em queda, e a natureza parece ter mantido ali, em algum momento, seu carnaval. Senhora Mina ainda dorme, e embora eu tivesse fome e tivesse comido, não consegui acordá-la, nem mesmo por comida. Comecei a temer que o feitiço fatal do lugar estivesse sobre ela, contaminada como ela está com o batismo do vampiro. Bem, disse eu a mim mesmo, se ela dormir o dia todo, não poderei dormir à noite. Enquanto viajávamos na estrada difícil, pois era uma estrada de um tipo antigo e imperfeito, minha cabeça pendeu e dormi. Mais uma vez, acordei com uma sensação de culpa e do tempo passado, e encontrei a senhora Mina ainda dormindo, e o sol baixo. Mas tudo foi realmente mudado. As montanhas carrancudas pareciam mais distantes, e estávamos perto do topo de uma colina íngreme, na qual havia um castelo, como Jonathan contou em seu diário. De uma vez eu fiquei exultante e temeroso. Por ora, para o bem ou para o mal, o fim estava próximo. Acordei Madame Mina e novamente tentei hipnotizá-la. Mas, infelizmente, ela não se alterou, até que fosse tarde demais. Então, antes que a grande escuridão chegasse sobre nós, pois mesmo depois do poente, o céu refletia o sol na neve, e tudo ficou por um tempo em um grande crepúsculo. Peguei os cavalos e os alimentei no único abrigo que eu pude encontrar. Então eu fiz um fogo, e perto dele fiz Madame Mina, agora acordada e mais charmosa do que nunca, sentar-se à vontade em meio às suas mantas. Eu preparei comida, mas ela não comeu, simplesmente dizendo que não tinha fome. Eu não a pressionei, conhecendo sua falta de disposição, mas eu mesmo comi, pois preciso agora estar forte por todos. Então, com o medo do que poderia acontecer, eu desenhei um círculo grande o suficiente para o seu conforto, onde Madame Mina estava sentada. E sobre o círculo passei um pouco da hóstia, que eu a quebrei bem em pedacinhos para que tudo estivesse bem guardado. Ela ficou parada o tempo todo, tão parada como morta, e ela ficou mais branca e cada vez mais branca, até que a neve não estivesse mais pálida em comparação, e ela não disse nenhuma palavra. Mas quando eu me aproximei, ela se agarrou a mim, e eu sabia que a pobre alma sacudia da cabeça aos pés com um tremor que era doloroso de sentir. Eu disse a ela, quando ela ficou mais calma: "Você não virá ao fogo?" Pois eu queria fazer um teste do que ela podia. Ela se levantou obediente, mas quando deu um passo, ela parou e ficou imóvel, como se paralisada. "Por que não continua?" perguntei. Ela balançou a cabeça e, voltando, sentou-se em seu lugar. Então, olhando para mim com olhos arregalados, como alguém que acabou de acordar, ela disse simplesmente: "Eu não posso", e permaneceu em silêncio. Eu me regozijei, pois sabia que, se ela não podia, nenhum daqueles que temíamos podia. Embora possa haver perigos para o corpo dela,
sua alma estava segura. De repente, os cavalos começaram a relinchar e puxaram suas amarras até eu vir a eles e os acalmar. Quando eles sentiram minhas mãos neles, ganiram como de alegria, e lamberam minhas mãos e ficaram quietos por um tempo. Muitas vezes durante a noite fui a eles, até chegar uma hora fria, quando toda a natureza estava mais fraca. E em todas as vezes minha vinda os acalmou. Na hora fria, a fogueira começou a se apagar, e eu estava quase indo reabastecê-la, pois agora a neve vinha com o vento e com ela uma névoa fria. Mesmo no escuro havia algum tipo de luz, como sempre existe sobre a neve. E parecia que as flutuações de neve e os véus da névoa tomavam forma de mulheres com longos vestidos. Tudo estava morto, em silêncio sombrio, exceto pelos cavalos que ganiam e recuavam, como se estivessem temendo o pior. Comecei a ter medo, medos horríveis. Mas então veio a mim o sentimento de segurança naquele anel em que eu estava. Comecei também a pensar que minhas imaginações eram da noite, da treva e da agitação pela qual passei, e toda a terrível angústia. Era como se minhas memórias de toda a experiência horrível de Jonathan estivessem me enganando, pois os flocos de neve e a névoa começaram a rodar e circular, até que eu pudesse ter como um vislumbre sombrio daquelas mulheres que o tinham beijado. E então os cavalos se encolheram mais e mais, e gemeram de terror, como os homens sentindo dor. Mas a loucura do medo não os abateu, para que eles pudessem fugir. Eu temia por minha querida senhora Mina, quando essas figuras estranhas se aproximaram e circularam. Eu olhei para ela, mas ela se sentou calma e sorriu para mim. Quando eu ia para o fogo, para reabastecê-lo, ela me pegou e me segurou, e sussurrou, com uma voz que se ouve em um sonho, tão baixo que era: "Não, não, não saia! Aqui você está seguro." Eu me virei para ela e, olhando nos olhos dela, disse: "Mas e você? É por você que eu temo." Onde ela riu, uma risada baixa e irreal, e disse: "Medo por mim? Por que temer por mim? Não há ninguém mais segura deles em todo o mundo do que eu." E enquanto eu pensava no significado de suas palavras, um sopro de vento fez uma labareda saltar, e eu vi a cicatriz vermelha na testa dela. Então, infelizmente, eu sabia. Eu não teria compreendido logo, pois as figuras de névoa e neve se aproximaram, mas mantendo-se fora do círculo sagrado. Então, elas começaram a se materializar. Se Deus não tirou minha razão, pois eu vi isso com meus próprios olhos, até haver diante de mim, em carne e osso, as mesmas 3 mulheres que Jonathan viu na sala, quando teriam beijado sua garganta. Eu reconheci as formas redondas oscilantes, os olhos duros, os dentes brancos, a cor avermelhada, os lábios voluptuosos. Elas sorriram sempre para a pobre e querida senhora Mina. E quando a risada delas passou pelo silêncio da noite, elas entregaram os braços e apontaram para ela, e disseram naqueles tons tão doces que Jonathan disse que eram da doçura intolerável de taças de vidro: "Venha, irmã, venha até nós, venha, venha." Com medo, eu me virei para minha pobre senhora Mina, e meu coração com alegria vibrou como fogo, pois, o terror em seus olhos doces, a repulsão, o horror, contou uma história ao meu coração que era toda a esperança. Louvado seja Deus
por ela ainda não ser uma delas. Peguei um pedaço de lenha que estava perto de mim e, segurando um pedaço da hóstia, avancei contra as mulheres, em direção ao fogo. Elas recuaram diante de mim e riram sua risada horrível. Eu alimentei o fogo e não as temia, pois eu sabia que estávamos seguros dentro de nossas proteções. Elas não poderiam se aproximar de mim enquanto estivesse armado, nem da senhora Mina enquanto ela permanecesse dentro do círculo, que não podia deixá-la sair mais do que elas poderiam entrar. Os cavalos deixaram de gemer e ficaram parados no chão. A neve caiu sobre eles suavemente e eles ficaram mais brancos. Eu sabia que não havia mais terror para as pobres bestas. E assim, permanecemos até o vermelho do amanhecer espalhar-se através da neve. Eu estava desolado e com medo e cheio de aflição e terror. Mas quando aquele lindo sol começou a escalar o horizonte, a vida foi para mim renovada. Na primeira vinda do amanhecer, as figuras horríveis se dissiparam na névoa e na neve giratória. Os véus da melancolia transparente se afastaram em direção ao castelo e sumiram. Instintivamente, com o amanhecer chegando, me virei para Madame Mina com a intenção de hipnotizá-la. Mas ela estava deitada em um sono profundo e repentino, do qual eu não conseguia acordá-la. Tentei hipnotizar através do sono dela, mas ela não deu resposta nenhuma. E o dia rompeu. Eu temo ainda me mexer. Eu acendi minha fogueira e vi os cavalos. Estão todos mortos. Hoje tenho muito o que fazer aqui e continuarei esperando até que o sol esteja alto, pois pode haver lugares para onde eu deva ir, para onde a luz do sol, embora a neve e a névoa a obscureçam, seja uma segurança para mim. Vou me fortalecer com o café da manhã e depois vou para minha terrível missão. Senhora Mina ainda dorme e, graças a Deus, ela está calma, dormindo.